Bom, já está 19h09. Quem está aí quiser abrir a câmera com a gente, Giovanni está aí, Gabriela, Luiz e Angélica. Daqui a pouco a Ana, estava conversando com a Ana um pouquinho antes da gente começar. Ana, oi Ana, apareceu Ana Lisboa, tudo bem, Ana? No Oi, horário certinho aí, Sônia. Oi, Ana. A Ana pessoal. como é que fala? É britânica, Ana? Pontualidade britânica. Ah, tem que ser, né? Trabalhando tantos anos com horário, tem que ter. Pois é. Obrigada, Ana, de estar aí. Vamos esperar mais um pouquinho. Eu estava conversando com a Rita. A Rita também é uma entusiasta aí da GP. Ela quase fez a turma com você. Ah, Rita. A Vontade Ana fez. A Ana foi da última turma, né? A Angélica. A Angélica está falando boa noite. Se quiser entrar aqui com a gente, Angélica, pode deixar aberto o microfone todo mundo por enquanto. Nós temos um número grande de inscritos, mas vamos esperar mais uns 5 minutinhos para entrar. Fala, Giovanni. Cadê? Giovanni? Achei que o Giovanni fosse falar alguma coisa. O Giovanni não vale estar aqui, porque o Giovanni é meu fã número 1. O Giovanni é uma pessoa incrível, faz parte da BRH também, e ele é apaixonado por gestão de pessoas, ele sempre acompanha quando ele pode as coisas da GP e as minhas coisas também. Se quiser falar, Giovanni, o microfone é seu. Não deve estar ouvindo. Aí. Está conectando de novo, Giovanni. Oi, Giovanni, pode falar. Tudo bem? Gente, eu tô na rua, tô chegando em casa agora. Tudo A bem gente com espera vocês? você. Tudo ótimo, Giovanni. Então, eu realmente sou um fanzaço da Sônia e eu tenho certeza que esse encontro vai ser muito produtivo e eu sempre aprendo, né? E é um prazer estar com vocês aqui essa noite, aprendendo, desenvolvendo, e eu espero que seja uma noite muito, muito produtiva para todos nós. Muito obrigado, Sônia. Obrigada, Giovanni. Um abração. Depois, quando você chegar lá, abre de novo. E aí, quem tá aqui com a gente é a Angélica. Oi, Angélica, fala um oi aqui pra gente. Quem é você? Conta de onde você é, o que você é. O seu microfone tá fechado, acho. Tá fechado o microfone da Angélica, né? Deixa eu ver aqui. Ué, porque não tá saindo o som dela. Eu não fechei o microfone de ninguém. Deixa eu ver aqui nos participantes. Espera aí. Angélica. Tá aberto, Angélica. Tá alguma coisa da sua conexão aí que não tá saindo o som. Não, não tá. Infelizmente. Tenta de novo. E será que Sônia, como é aconteceu? que vocês estão fazendo na BRH lá? Tá online também? Na BRH? Por que a BRH? Tá tendo um evento lá? Não, os eventos, porque a BRH é muito ativa, né, nos Sim, eventos. E tudo online também. tudo online, tudo online. A gente não tem como, né? Nada presencial, nada. A gente faz tudo online, tem vários treinamentos. Acho que eu tô com o microfone aberto, né? Tá sim. Tem bastante coisa acontecendo, treinamentos, formação, masterclass, workshops, mas tudo online, não tem jeito. A gente não consegue fazer nada presencial ainda, né? A gente está penando um pouquinho. Olha, Vamos eu ver vou se a falar gente... uma coisa para você. Eu adoro um presencial, porque a energia do povo é uma delícia. Eu sou de abraçar, abraço todo mundo, adoro. Mas a gente tem que reconhecer que o online também é uma mão na roda, ajuda muito, a gente otimiza muito o tempo, fica o dia inteiro na frente do computador, é verdade, mas tem também as suas vantagens, né? Os dois modelos têm as suas vantagens. Sim, sim. Angélica, acho que você tem que clicar aí embaixo agora, porque agora está mudo o seu microfone. Lá embaixo, se você clicar na barrinha de baixo, tem que clicar em cima do microfone e você consegue falar. Conseguiu? Aí, agora fale. Tá desbloqueado, mas não tá saindo som. Que pena. Tudo bem, a gente espera você aí. Seu som deve estar com algum problema. Mas vamos lá começar? Já passou 4 minutinhos, talvez as pessoas vão entrando aí no comecinho aí. Ah, com certeza. A gente vai falar um pouquinho agora. Primeiro, eu quero agradecer quem já está aqui. Já entrou mais gente entrando aí.
E eu estou muito feliz de estar com a Ana. E eu já conheci a Ana Lisboa lá atrás. A gente nunca fez muitas coisas juntas, mas aí agora desandamos a fazer coisas juntas. Agora, e vai ser um sucesso. Agora a gente abriu a porteira, como dizia meu pai antigamente, né? Vamos fazer um monte de coisa juntas, né? se Deus quiser. Ana, daqui a pouco eu vou deixar você falar sobre Tá bom. você, porque eu quero contar por que você está aqui daqui a pouco, né? Tá Para quem, eu não sei se a Gabriele e a Angélica conhecem um pouco da minha trajetória, eu vou contar um pouquinho sobre a minha pessoa. Trabalho 20 anos com gestão de pessoas. Primeiro eu trabalhava de uma forma, vamos dizer, tradicional, um modelo que a gente chama de presencial, analógico, e há 3 anos e meio, 4 anos, eu fui mordida aí por essa questão que está acontecendo. E aí eu resolvi trazer dessa vez para vocês um recorte, né? O que é esse RH, que a gente vai falar um pouquinho sobre RH 4.0. Eu já convido vocês aí, Rita, se a Angélica não conseguir falar, ela pode escrever, a gente responde também. Gabriele e Giovanni, fazer pergunta, porque vai ser uma interação, tá? Se entrar bastante gente, daí a gente vai levantando a mãozinha para falar, mas a gente gosta disso, né, Ana? De uma interação. Sem que isso não tem graça. Só a gente falando não tem graça mesmo. Então, eu trouxe para vocês uma apresentaçãozinha que eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Vou compartilhar minha tela com vocês. Peraí. Só um minuto. Opa, espera um pouquinho. Vamos ver se não vai. Testamos tanto, né, Ana, aqui. Vamos lá. Bom, o que a gente trouxe aqui para a gente pensar um pouquinho, né, sobre o que é esse RH, né? Qual que é a evolução desse RH que a gente tem que dar uma olhadinha? O RH, que eu tô vendo que todo mundo é novinho, só eu que tenho um pouquinho mais de idade, mas eu também não nasci nessa época aqui não, gente. O RH começa, assim, uma história do RH bem simples, né? E em 1890 até 1930 tinha um foco totalmente contábil, né? Por isso que a gente às vezes ouve falar, que até me incomoda um pouco, né? Que o RH tem um estigma, que é uma área de custo, né? De gasto, que a gente não tem outra serventia se for só do que eu gasto, é lá que está sabendo o gasto de quanto eu gasto com as pessoas. E isso perdurou até 1930. A gente for pensar, não é tanto tempo assim, né, gente? É tempo, mas não é tanto. E aí, depois disso, o que teve? Né? Uma questão legal. Eu acho que aí, com a evolução das coisas que foram acontecendo ali, do 30 a 40, era muito voltado no legal, na questão jurídica, dos contratos, porque a gente tem toda uma evolução de trabalho escravo, papai, vai passando, de como que essa questão legal era observada. Então, o foco total nessa época dos anos 30 e os anos 40 era exatamente isso, que a gente trabalhava a questão legal do RH. E depois veio uma questão de normas, normativas, né? 40, 60, uma época até também de ditadura aqui no Brasil, uma loucura lá. Quem eram essas normas? Então, a gente tinha uma visão muito de criar as normas, onde os colaboradores, que eram empregados, que a gente chamava só de empregados, ainda se chama de empregados, porque ele está empregando algo, né? Esse nome, ele não está errado, mas me incomoda um pouco, né? Do empregado em si. Então, tinha as normas, que ainda precisa. A gente vai tentar pensar um pouquinho também, será que tudo isso já passou? Contábil, legal, normativo. Depois a gente tem uma questão humanista, que eu falo que é a época que a gente resolveu abraçar a árvore, o RH abraçava a árvore todos os dias, fazia bexiguinha, que eu acho que é importantíssimo, né? Mas ficou, eu vejo assim, quando chegava essas eras aí, o foco todo ia para essa questão. Então, era o foco totalmente para o legal, o foco totalmente para o normativo, depois humanista, onde a gente trabalhava o bem-estar do colaborador, de como que ele tinha que estar nessa empresa. E isso é real. Foi necessário, porque a gente vinha de uma época onde o colaborador era um número, não era um empregado. Então, houve uma mudança, só que eu lembro, né? Eu já vivia nesta época, eu lembro assim de quando eu comecei no RH, era muito focado nisso mesmo. A gente não se preocupava se o que a gente estava fazendo para o bem-estar do colaborador tinha a ver com o quê? Com a estratégia da empresa. E em seguida vem isso, um RH focado na estratégia. Que estratégia que é essa, né? Que a gente vai estar trabalhando para que esses colaboradores estejam de acordo com a empresa, que a estratégia das pessoas, que a gente via as pessoas, estavam com a empresa. E foi um período bastante longo, né? Se a gente for pensar, 2016 foi logo ali. O foco maior era esse. Alguém quer comentar alguma coisa? Acho que alguém... Não?
Continuando. E depois, se a gente for pensar, a gente vai falar hoje do RH 4.0. Se a gente buscar na literatura, a primeira vez que se falou em RH 4.0 foi em 2011, que também, se a gente for ver, já faz 9 anos, mas é pouco tempo. Mas o que é esse RH 4.0? Porque esse RH 4.0, eu coloquei ele aqui bem no meio, é o que nós vamos falar hoje. O que é esse RH 4.0 que a gente vai falar? Nós vamos voltar daqui a pouco, mas a gente tem que pensar nisso também. 2016 teve uma transformação também, de que o RH ágil e digital. Aí eu sei que tem pouca gente aí na sala, mas quem trabalha com isso, com RH, né? Ou que fase que vocês estão? Vocês estão em qual fase aí? Escreve para a gente no chat, ou então fala para a gente está com poucas pessoas na sala por enquanto. Em que fase que o RH que você atua, ou que você já atuou, ela tá? Ela tá realmente nesse aqui, ou ele também está em outra fase aqui? Deixa eu ver, alguém escreveu aqui. Você consegue ver aí para mim, Ana? Quem escreveu? Consigo sim. Eu vejo para você com prazer. Foi a Angélica, né, que respondeu que está no estratégico, foi isso, Angélica? No estratégico. Tá, deixa eu voltar aqui que eu fui para frente, que não era para frente, espera um pouquinho. No estratégico. E isso é 2000 até 2016. E tudo bem, né? Tudo bem da gente estar no estratégico. Porque se a gente for pensar, eu posso jogar tudo isso aqui fora, gente? Então a gente vai falar desse RH 4.0, mas será que esse RH 4.0 é só um nome ou ele vai englobar tudo isso aqui? Então eu penso muito nisso, de que a gente precisa sim pensar nesse RH 4.0, que a gente fala e que é o que está acontecendo agora com a gente, mas isso aqui tudo é jogado fora? Então, a gente vai trazer para a luz, para a gente conversar um pouco sobre isso, pensando nisso. Eu tenho que ter uma parte legal, eu tenho que ter norma, sim, eu tenho que ter um olhar humano, tenho que ter estratégia mesmo, Angélica, mas esse meu RH 4.0 tem que estar englobando isso. E aí, por que eu convidei a Ana? A Ana trabalha com gestão de pessoas há algum tempo, ela já conhecia um pouquinho o meu trabalho e ela veio fazer parte da formação de consultores na última turma. E aí eu vou deixar a Ana falar um pouco por que ela se encantou com o RH 4.0 da GP Result e o que é que tem, né? Porque eu estou trazendo isso. Vamos ser normativo, vamos ser humanista, vamos ser estratégico e vamos ter um pouco de ágil, digital. Vou parar de compartilhar e vou deixar a Ana falar um pouco. Pode ser, Ana? Conta quem você é e o que você viu nesse RH 4.0 da GP que você ficou encantada e nós vamos dividir com o pessoal hoje. Sim, vamos lá. Então, pessoal, eu sou Ana Lisboa, eu estou na cidade de Itu, aqui pertinho da Sônia. A gente ouvia falar uma da outra, até por questões de proximidade regional, mas fazendo os nossos trabalhos de forma independente. Eu tenho uma consultoria, trabalho desde o recrutamento e a seleção até a parte de implantação de RH, quando o cliente é a empresa, é a pessoa jurídica. E para a pessoa física, eu trabalho questões de empregabilidade, inclusive online, através de um treinamento que se chama Desafio 21 Dias para o Emprego Novo. Quando eu me deparei com essa proposta da Sônia, que ela intitulou RH 4.0, eu falei, nossa, que esquisito esse negócio, quero saber o que é. Quero aprender mais sobre isso. E aí veio o convite da Masterclass, e na Masterclass eu falei, bom, não vou ter como escapar, porque fazer implantação de RH, como eu vinha fazendo em empresas que não têm RH, que estão em alguma fase dessas que a Sônia colocou no slide, no braço, como eu vinha fazendo, era muito difícil, muito moroso. E os processos acabavam se perdendo, a gente tinha que contar sempre com os backups da empresa, além dos nossos. E aí a Sônia apresentou uma possibilidade da tecnologia trabalhar a favor do consultor. E isso, para mim, foi fundamental, porque a gente já tem um trabalho bastante importante na implantação de um departamento de RH, no estabelecimento desses processos. Mas o nosso trabalho é estratégico. E a plataforma faz o trabalho braçal que eu tinha que fazer antes. Falei, o quê? Não vou ficar longe desse negócio, não. E aí veio o convite para a formação. Perdi de ser colega da Rita, né, Rita? Já fiquei sabendo agora que a gente quase foi colega de turma. E é uma formação muito pontual, ela é muito específica, a gente já enxerga todo o processo de uma vez só. E aí, ao terminar a formação, foi agora, faz pouquíssimo tempo, eu tive certeza de que é isso mesmo que eu precisava
porque vem a complementar todo o trabalho que eu tinha, que é monstruoso, né? Quem trabalha em RH sabe quanto a gente trabalha no dia a dia. Legal, obrigada, Ana. Mas você vai voltar e vamos falar junto, vai ser um bate-bola. E eu vi Vamos lá. aqui a colocação da Angélica. Angélica, acho que você não está conseguindo falar, que pena. Queria tanto ouvir você, porque você colocou ali, ó. Realmente não deu certo, não deu certo para falar. E você tem foco na estratégia. E o que você será que você sente falta, assim, né, de passar para um RH 4.0? Nós vamos falar um pouquinho, mas escreve para a gente aí, que você não está conseguindo falar. Kleber, boa noite, que chegou Tecnologia, aí. Se olha quiser lá. deixar sua câmera aberta, pode deixar. Fala uma boa noite para a gente. E a Débora também faz parte do nosso grupo de consultores. Débora é de uma turma anterior à sua. Obrigada, Débora, por você estar aí também. A Débora também é uma entusiasta. Acho que ela caiu, a Débora. A hora que eu falei boa noite para ela caiu. Aí, olha o que é interessante aqui, né? Que a Angélica colocou. Falta de tecnologia, investimento e apoio da alta direção. É o caminho mesmo. E aí, o que a gente fala um pouquinho sobre isso? Você pode me complementar a hora que você quiser, Ana, tá bom? Tá bem. O que a gente faz, e não precisa ser só no modelo da GP, o que é essa tecnologia, né? Essa semana teve um webinar com a Noemi e com o Guilherme Cavalieri, que era para falar só de indicadores. Então, a gente pensa, que tecnologia é essa? A gente fica pensando que a gente precisa investir numa tecnologia parruda. Ótimo, se você tem dinheiro, você consegue. Mas a alta direção sempre tem um pouco de pé atrás. Eu não sei qual é o tamanho da sua empresa, Angélica, se você quiser colocar. Para a gente que tamanho que é a empresa, se é pequena ou média, a Gabriele também, 300 colaboradores. O Kleber, eu não sei de qual empresa que ele é também, se ele quiser colocar qual o tamanho da empresa, se ele já está ramo de educação, ok? Se quiser colocar o número e o ramo da empresa também é legal para a gente entender e estender um pouco mais o que a gente vai falar. E aí vem um pouquinho, Angélica, voltando no que você está falando, né? Essa tecnologia, a gente tem muitas plataformas no mercado que nos ajudam a ter essa questão de estar melhorando a nossa performance. Mas algumas nunca não conseguem atender exatamente aquilo que a gente precisa. Então, o que eu indico? A gente tem que ter a tecnologia, sim, de ter os indicadores nas nossas mãos, de colocar cargos e salários também a gente coloca dentro desse projeto, mas da avaliação de desempenho, a pesquisa de clima, existem ferramentas que nos ajudam em relação a isso. Mas sabe o que eu tenho visto? Eu vou depois querer que a Ana fale da experiência dela também, que muitas vezes a gente contrata uma plataforma incrível de fazer avaliação de desempenho, de pesquisa de clima, mas ela está em dissonância do tamanho que está a nossa empresa ou a maturidade, né? Eu falo, que maturidade que é isso? Eu tenho sim uma empresa que está focada na estratégia, mas ao mesmo tempo a estratégia do que do negócio só, ou essas pessoas já foram atraídas, já foram integradas com a empresa, já foram engajadas dentro dessa estratégia, ou a estratégia só de negócio. Então, a proposta de um RH 4.0 passa pela tecnologia? Com certeza. Mas às vezes é uma tecnologia que você não precisa investir tanto. Mas tudo que você for fazer para o RH ser 4.0, para mim é o diferencial maior, é a questão de você trazer a estratégia das pessoas para essa tecnologia. Não me adianta nada eu contratar, vou falar um nome aqui que talvez ninguém tenha aí, mas é muito conhecido, um TOTS da vida, que é incrível, mas a minha empresa ainda não tem os processos estabelecidos. Ou tem estabelecidos, só que são processos dissociados dessa estratégia. Eu não sei bem como cada empresa está aí, mas o diferencial da nossa empresa é isso. Pode falar, Ana. Você ia falar uma coisa? Não. Acho que alguém queria falar. Kelly? Eu acho que abriu o microfone de alguém aí. Tá. Se alguém quiser falar, levanta a mãozinha, a gente pode falar e podem ficar com o vídeo aberto também. Então, o diferencial, né, quando você fala, a gente está trabalhando ainda na estratégia, mas essa estratégia não tem que ser deixada de lado. Mas trazer o RH 4.0, nós vamos falar dessas ferramentas, mas elas têm que estar todas linkadas com a estratégia de gente também. Ana, quer falar alguma coisa? Quero sim. Ana? Quando a gente... Estão me ouvindo? Pode falar. Vocês estão me ouvindo? Sim? Sim. Quando eu conversei com a Sônia a primeira vez, uma coisa que me intrigou e me levou a pesquisar mais foi justamente essa questão do tamanho da empresa que a Angélica bem colocou.
A gente se depara muitas vezes, os colegas de RH sabem disso, com empresas de 300 funcionários que às vezes não têm a mínima estrutura de RH. E a gente sabe que é muito difícil, sem ter apoio da gestão, como a Angélica colocou, trazer isso para a nossa realidade de eficiência, né? Porque você ser RH, você tem todos os quesitos que você tem que cumprir. Mas no meu caso, eu sou consultora contratada. Então, se eu não trago para a alta gestão os indicadores dessa gestão, o meu trabalho fica em risco, ou eu tenho que gerar isso de uma forma muito mais trabalhosa, né? Então, eu concordo sim com a Angélica, essa questão da tecnologia, do investimento, que é sempre muito alto, as plataformas parece que eu tenho me surpreendido com os valores que estão sendo oferecidos, eu não entendo como é que pode rodar com esses valores para soluções menores, mas também não me atendia, porque os meus clientes são empresas pequenas. Eu não tenho tantos clientes de 300 funcionários como é o caso da empresa a qual a Angélica se refere. As minhas empresas, elas são menores. E aí eu tenho a possibilidade de vender esse trabalho para o dono. Que aí é muito mais gostoso, porque quando ele compra a ideia, aí o projeto vai embora. Mas ter essa visão, né, de que nós estamos aqui para ser parte da gestão da empresa, as pessoas são parte da gestão da empresa, é algo muito recente. Mas ninguém está sabendo direito como lidar com isso. Então, é o nosso papel também entrar nessas reuniões com indicadores, com plano de ação, com propostas, com futuro, né? Para que a gente saia daquela ideia que a Sônia muito bem pontuou, de que o RH é custo, é despesa, né? Cabe a nós reverter essa impressão aí. Eu acho que a minha internet que está fraca. Eu vou abrir a porta aqui onde eu estou, porque a minha internet está fraca. Espera só um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem? A minha tá ok, meninas? Oi, pessoal. Faz Minha um internet e-mail estava aí, caindo. tá. Voltei. A Estou gente aqui não de volta. percebeu, Sônia. Não? Eu pelo menos não percebi. Estava uma instabilidade, eu abri a porta aqui de onde está o modem lá. Então, Kelly, boa noite, que chegou agora. O Kleber já colocou que ele estuda recursos humanos, que bom, vai trabalhar com a gente. Você é de Sorocaba, Kleber? Conta pra gente aí. E a Kelly, conta de onde você é, Kelly, por favor, para a gente saber também com o público que a gente está conversando, até para direcionar. Eu e a Ana decidimos trazer um escopo, mas a partir das perguntas de vocês, da interação de vocês, nós vamos entregar o que vocês quiserem saber, o que a gente souber também, né? Por quê? Partindo um pouco de quem está falando mais aqui, a Gabriele tem 200 colaboradores, que é uma empresa pequena também, eu não sei em que nível que a empresa dela está, ou se ela já está implementando o RH 4.0, mas se eu fosse resumir, né, o que esse RH 4.0 que a gente vai colocar? É sim, usar uma tecnologia que ela nos ajude a ter mais indicadores, mais dados dos nossos colaboradores, mas de nada vai me adiantar se eu não tiver uma questão de olhar para essa minha gestão de pessoas com a estratégia dentro dessa questão. E eu não sei se todo mundo me acompanha, eu falo que existem 4 steps, que eu já até falei agora há pouco ali, da vida de um colaborador na empresa, que é a atração, depois é a integração, depois é o engajamento e quando ele sai também. E essas 4 fases, elas têm que ser permeadas, sim, de indicadores e de ferramentas que a gente vai mostrar aqui um pouquinho para vocês, mas que colaborem para que essas pessoas dentro da empresa sintam que esse RH 4.0 é feita para alinhar a cultura da empresa com as pessoas. Né? A gente vê ainda empresas que estão muito voltadas ao negócio em si, contratam as pessoas que são boas e essas pessoas às vezes chegam na empresa e não sentem parte daquela questão. A gente tem N casos, eu e a Ana, de mostrar que mesmo pessoas operacionais, quando elas percebem que a empresa tem esse olhar de que a gestão RH 4.0 está caminhando junto com o desenvolvimento das pessoas, e quando eu falo desenvolvimento de pessoas,
aí até puxando um pouquinho o que a Angélica falou, da questão do investimento, nem sempre o investimento é da empresa para as pessoas se desenvolverem. A gente consegue criar uma cultura de gente que tem todo um processo onde a pessoa observa que ela tem que buscar, ou mesmo dentro da própria empresa, a gente pode criar condições que um ajude o outro a crescer. Então, eu entendo você, Angélica, dessa agonia de assim, onde eu vou ter dinheiro para investir se minha alta direção não está comprando a ideia. Mas nem sempre é o quanto você investe, mas no que você investe e como você investe. Porque as ferramentas, existem ferramentas que são acessíveis, mas também não adianta nada dela ser acessível ou aquela que você não tem acessível e não fazer um alinhamento com esse RH. Eu acho que eu vou mostrar um pouquinho, Ana. Você quer falar, complementar alguma coisa do que eu falei, Ana? Não, perfeito. E eu acho que reflete bem a realidade da maioria aqui. Você viu, Sônia, no chat, o pessoal, o Kleber é do Rio, de Olaria, a Gabriele de Curitiba, a Kelly de Opa, Minas. que legal. O pessoal todo aqui do Brasil, a boa parte do Brasil acompanhando, É, representado aqui. por isso que é bom ter movimento online, tá vendo só? Maravilhoso. O que Sônia, a você ia Kelly está falar? falando que o investimento, aqui, ó, na minha opinião, o RH é investimento quando é estratégico, engaja no desenvolvimento dos empregados e orientam os empregados para que eles tenham um propósito de futuro, que é bem o que você estava dizendo. Eu concordo contigo, Kelly, mas a empresa precisa ter essa conduta, né, anterior, porque senão eu visito muitas empresas aqui que enchem a boca para falar que tem RH, mas não tem. Tem DP. E olha lá, né? Então, quando você traz essa visão, a gente percebe que você já está nesse movimento mais próximo do que seria, né, uma inteligência de dados para a gestão de pessoas na empresa. Que bom, né? Que bom que está sendo assim. E o Eu Kleber está vou, terminando o curso de RH, logo vai se deparar com isso, se é que já não se depara com isso. sim, eu vou completar mais uma coisa para Kelly. Kelly, né? Quando você fala assim, os empregados parece que eles têm um propósito de futuro. Eu comento que existe uma forma de você já trazer essas pessoas com um propósito parecido com o da empresa. Então, quando a gente fala que é a nossa ferramenta, que é a GP RH 4.0, ela já trabalha com isso anteriormente. Lembra que eu falei as 4 fases? A fase da atração, né? Que essa pessoa vai ser atraída para a empresa, mesmo que ela seja uma empresa simples, porque eu me incomodava muito, porque a minha experiência de 20 anos com RH vem de empresas pequenas. Eu nunca trabalhei numa multinacional, já fiz projetos de uma multinacional, mas projetos pontuais. Agora, de implementar gestão de pessoas, gente, a minha experiência é essa mesmo. Com 30 pessoas, 40, 50, a empresa maior que eu trabalhei foi 450 funcionários. E quando eu cheguei lá, não tinha nada de gestão também, nada. Eu acho que nem estava na estratégia ainda, viu, Angélica? A gente estava nas normas e lá em cima ainda, com o contábil. E é verdade. E aí a gente começa a implementar, e por mais que seja simples a ferramenta que você oferece de controle, ela estando alinhada ao que a empresa quer, porque toda empresa quer crescer. Acho que ninguém tem uma empresa e fala, ai, quero que minha empresa diminua de tamanho. Ou quero que minha empresa continue sempre assim. A gente quer crescimento. Eu vou usar a fala do Igor, que ele fala que a gente tem que levar a empresa do ponto A ao ponto B. E o B já é melhor que o A. Então, a gente tem que pensar nisso, que todo o processo de gestão de pessoas encadeado no modelo RH 4.0 é isso. Não adianta eu colocar a melhor ferramenta lá, se a ferramenta for só para medir a satisfação dos colaboradores, e isso não tem nenhum sentido. Então, é RH, inteligência e estratégia, que a Kelly está falando. Eu vou mostrar um pouquinho só as fases que a gente acredita que o RH 4.0 tem que ter, que faz parte até da trilha da GP Result. Vou aproveitar que está aqui e já vou usar isso aqui mesmo. Aqui a gente falou sobre isso, para quem chegou depois, a gente falou das fases do desenvolvimento do RH aí por o mundo afora, tá? E aí a gente tem aqui, opa, por que não foi? Deixa eu clicar aqui em cima, foi. O que a gente fala de um RH 4.0, né? E todas essas fases aqui, não existe uma dessas fases que não estejam linkadas à gestão de pessoas
com propósito, como a Kelly falou. Kelly, todo trabalho de RH 4.0, para mim, tem que ter um propósito por trás. Se a gente for olhar grandes empresas, por exemplo, vamos pegar o Boticário, que eu conheço que o pessoal está lá, né? Ele tem todo um propósito voltado para isso. Tudo bem que a gente está pegando uma mega empresa que já tem toda uma estrutura, mas se a gente começa a desenhar o RH 4.0 desde o início, implementando, seja uma, duas, três, quatro, todas as ferramentas que estão aqui, o que acontece? A gente já começa a ter um RH voltado a propósito. Por quê? Né? Quando a gente fala, quando a gente vai fazer um projeto inicial, a nossa prática é fazer um diagnóstico. Esse diagnóstico é uma ferramenta. Porque essa é uma ferramenta que lá, quando eu estou com esse projeto caminhando, essa ferramenta, essa fotografia que eu tenho da empresa, ela me dá subsídios para que depois de um ano que eu estou investindo, o quanto melhorou isso, né? E dentro disso aqui também, a gente tem indicadores só de absenteísmo, só de turnover, não. São indicadores que a gente vai poder desenvolver de acordo com a empresa, mas indicadores que a gente vai ver sobre produtividade, sobre redução de custo. A gente não pode ficar só pensando que a gente vai implementar uma ferramenta de controlar o absenteísmo e o turnover, que a gente fala, são indicadores diretos do RH. O RH, a gente tem que estar olhando para isso, mesmo que o seu autodireção lá não queira, Angélica, se você sabe como é que está isso, se você está conseguindo implementar alguma ação que está diminuindo o custo, isso vai te ajudar a você ser estratégica. Por quê? Infelizmente, acho que só tem gente de RH aqui, né? Eles acham que a gente é a mocinha do RH que só olha para que se faltou, se não faltou e quanto gastou de convênio médico. Então, a gente também tem que passar dessa fase e usar os indicadores. A Ana dá risada, né, Ana? Ela dando risada aqui. E aí depois, eu brinquei, né? Você se lembra, Sônia, que eu falei na formação, que eu falava para os meus alunos da faculdade, que se chegar no RH e estiver lixando a unha, pode esquecer. Que essa é a visão, né? Que a mocinha do RH fica lá o dia inteiro. Pelo amor de Deus, né, gente? Já foi. A gente lixa a unha no banheiro quando quebra, correndo, porque ficou machucando. E olhe lá. Tem algumas perguntas aí que eu não vi. Você quer ver para mim, Ana? Tem suas perguntas? A Angélica está falando que faz tudo em planilha, que é muito cansativo. Angélica, pior do que fazer em planilha é perder a planilha depois. Ou quando o cliente perde a planilha, Angélica. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que só para mim, só chegou aqui a Angélica quase morre. Então, Angélica, a gente para isso daí, né? Porque se você for pensar, né, Angélica, a base de qualquer programa de People Analytics são as planilhas. Sabe o que eles fazem diferente? Eles têm um lugar de salvar, que fica na nuvem. Então, tudo que se você for pensar, eu tenho um outro programa aí que eu estou fazendo com a IBM. Eu sei que tem alguns programas que não são Excel, mas se você olhar assim, 90%, 90 não, vou falar 80, tá? Para chutar um pouco mais baixo, tudo é a base de uma planilha de Excel. O Excel é tipo como se fosse o vovô de tudo que eles fazem no People Analytics. Mas qual que é a diferença? Ter isso guardado num lugar com repositório, onde tem uma proteção. E aí também de uma forma que você saiba olhar para aquilo e entender e usar para falar com a sua alta direção, né? Aí até quem que falou alguma coisa aí sobre propósito, né? Uma das coisas que é importante dentro de uma questão de trabalhar o RH 4.0 é rever mesmo essa questão visão, missão, valores, princípios de conduta, se eles estão realmente alinhados com a empresa. Não adianta você ficar só trabalhando os indicadores e não estar fazendo essa questão. Passa também por uma questão de uma comunicação interna, que tipo de controles que eu tenho que passar para as pessoas, que gestão desses ativos. Então, quando a gente fala do RH 4.0, gente, não está focado somente no People Analytics, sim o que eu vou desenvolvendo com cada ferramenta para poder estar tomando decisões e estar também propondo novas mudanças para o RH. Ana, você quer falar alguma coisa? Você balançou a cabeça aí? Não. Não. Não? Tá. A gestão de cargos, que todo mundo fala, né? Bastante. Recrutamento e seleção também, a gente tem que ter um cuidado de ter esse controle de quanto eu invisto em relação a isso. A integração dos novos colaboradores. Toda essa questão que a gente está falando até aqui, gente, nem a pessoa nem está aqui na empresa ainda, ela só foi atraída. E quando ela é atraída para essa empresa, tem que estar organizado. E quando chega aqui,
ela tem que saber do que tem essa empresa, o que essa empresa trabalha com RH 4.0 na gestão do clima, na avaliação de desempenho, no treinamento e em melhorias, o que ela faz. Então, quando a gente passa por uma trilha como essa, se vocês olharem, a gente tem bastante ferramentas que são a gestão de clima, que é feita dentro de uma plataforma, a gestão do desempenho, que tem a avaliação do desempenho, mas não está associado, gente, com tudo isso que a gente está falando. Não adianta eu contratar, a gente fala, não, a minha solução vai ser contratar a melhor ferramenta de avaliação de desempenho, mas eu não passei por essas coisas aqui ainda. Então, não adianta eu contratar a melhor ferramenta se eu não implementar o beabá. A gente fala que isso é beabá. O beabá é assim, eu tenho um diagnóstico de como está essa empresa e para onde ela quer chegar. É eu ter os indicadores que são importantes para a minha empresa e não que eu compro esses indicadores de uma plataforma que não estão alinhados com a minha questão da empresa. Então, a gente tem que pensar nesse olhar, o quanto que eu estou trabalhando em RH 4.0, eu estou preocupada que eu vou ter que ter um investimento alto em comprar uma plataforma ou um software de controle. Então, para empresas pequenas e médias, que eu acho que são a maioria das pessoas que estão aqui, essa é a questão de como que eu trato as ferramentas que eu vou usar, mas de uma forma alinhada, tá? Ana, quer complementar? A Gabriele está falando aqui, Sônia, que ela trabalha numa empresa que estava estagnada, né, quando se fala de RH, ela foi vendida e a empresa que adquiriu, ela tem uma nova visão sobre isso e que o pessoal está ainda alinhando os processos e alinhando com a matriz, espera ansiosa pelas futuras mudanças. Gabriele, eu vou compartilhar com você uma experiência pessoal. A Sônia falou que não trabalha para empresas muito grandes, eu trabalho para empresas com um número muito grande de funcionários, onde o RH, muitas vezes, ele vem importado da matriz, que é em outro país. E as pessoas têm a maior dificuldade para entender como é o nosso ambiente de RH, por sermos mais calorosos, as nossas relações no trabalho os comportamentos são muito diferentes e a legislação é muito diferente. Então, esse momento que você vai passar a viver agora com essa compra da empresa onde você trabalha é riquíssimo. Beba da fonte diretamente, porque você vai ter uma experiência de mercado e uma vivência que para o seu currículo vai ser fantástico. Confesso que vai ter hora que você vai querer arrancar os cabelos um pouco, porque é bastante demanda de trabalho e muita diferença cultural. Mas a própria aculturação das pessoas é uma tarefa importantíssima do RH. E certamente a matriz vai cobrar indicadores. Então, é a hora que você vai olhar para isso com muito, muito cuidado e vai crescer bastante, tenho certeza. Eu também já participei de empresas que foram compradas e é interessante que, assim, a gente fica pensando, às vezes, agora eu vou puxar a sardinha para o nosso Brasil, que lá fora tem coisas muito importantes acontecendo, tem sim, né? Mas nós, enquanto gestão de pessoas, nós damos um show lá fora. Não sei se todo mundo me acompanha, eu fui para o Vale do Silício ano passado, eu visitei todas as grandes, o RH, eu não fui visitar as empresas para ver a questão de desenvolvimento de produto. Eu fui visitar os RHs. E, assim, a única empresa que eu vi que tem todos os processos que são amarrados com RH 4.0 e que eles usam isso como indicadores e como projeção de crescimento da equipe, do time, foi o LinkedIn. Porque as outras, gente, tem uma gestão de pessoas muito solta, que tudo bem, funciona, porque são empresas no modelo que eram de startup, que já não são mais startup, que a gente fala, é uma startup. A Netflix não é mais uma startup. A startup é quando a empresa está sendo lançada, que ela está crescendo. O tamanho da Netflix, gente, ela não é mais startup. E ela cresceu num modelo de gestão de pessoas que simplesmente não existe modelo de gestão de pessoas. E é muito difícil a gente conseguir acompanhar uma gestão de pessoas da Netflix, por exemplo. Um brasileiro que a gente conheceu lá, da Netflix, ele foi 2 vezes em 3 anos para a empresa. A gente não consegue se conceber dessa forma, mas é uma empresa dentro de um universo enorme. E aí a gente vê a LinkedIn, né? Que o LinkedIn realmente a gente sabe que tem uma estrutura por trás. Então, se eu fosse falar hoje como que a GP se estrutura, trazer o que o LinkedIn faz para pequenas e médias empresas de uma forma acessível e compreensível. Por quê?
A Kelly está numa empresa que foi comprada por uma empresa multinacional, mas não adiantava eu falar para a empresa Gabriele. onde que estava. Hã? É a Kelly. Gabriele. A Gabriele, desculpa, Gabriele. Desculpa, Gabriele. A Gabriele está indo para uma empresa grande, mas se eu falasse, Gabriele, para outra pessoa que estava na sua empresa lá, que nós íamos implementar um RH 4.0 no modelo LinkedIn, ele ia ficar maluco. Ele falou, não tem essa questão. Mas o que eles fazem? Eles usam esses subsistemas que a gente passou ali rapidamente, que é a avaliação de desempenho, que é aculturamento, que é a integração, que é o engajamento, usando sim os indicadores que eles conseguem gerar a partir disso, mas eles usam isso como uma estratégia. E a gente pode fazer esse modelo para uma empresa pequena, de 200 funcionários, de 30, de 300, de 400, porque se a gente for ver, as empresas estão naquele modelo antigo que a gente falou ainda, no máximo na estratégia. Eles nem cogitaram ainda que toda a gestão tem sim indicadores, tem sim uma análise, mas que tem que estar linkado com a estratégia também, tá? Teve mais alguma questão aí? Pessoal, aproveita para perguntar, porque a gente vai estar aqui para falar o que vocês precisam, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para a plateia. Se eu souber responder, Ana. Vou fazer uma pergunta para os nossos colegas aqui. Qual é a maior dificuldade que vocês encontram nos dias atuais atuando como profissional de RH? Opa, essa foi boa. Se quiser abrir o microfone, a câmera pode falar ao vivo, ou então escreve para a gente. Estão com vergonha, ninguém está escrevendo. Então, nossa, temos 4 corajosas que estão com a carona aqui, fizeram a make, arrumaram o cabelo, o povo tudo fecha a câmera, está de pijama, que eu sei. A Rita não está no mercado de trabalho, mas se quiser perguntar também, Rita. Ana, o que você colocou é bem coerente, né, no que a gente está vivendo nos últimos dias. Eu vejo o seguinte, eu não estou no mercado, porém eu tenho buscado conhecimento nessa área de RH, principalmente nessa questão do RH.4, e se eu estiver errada, Sônia e você, Ana, por favor, me corrijam. A questão eu vejo também muito cultural, porque o RH.4, ele permeia o quê? O capital humano, juntamente com a tecnologia. Então, tem que colocar isso em conexão, o capital humano e a tecnologia. Até então, as pessoas tinham muito medo. Achavam que quando a tecnologia chegasse, perderia o emprego. Então, acho que o primeiro ponto cultural é desmistificar a questão da tecnologia. A tecnologia ela veio para somar, para agregar valor, para otimizar o tempo. E as pessoas ainda estão com o pensamento achando que não, vai ter a parte tecnológica, vai ficar mais tecnológica, eu vou perder meu emprego. Então, esse é um ponto, a questão cultural. Desmistificar que a tecnologia é um bicho-papão. Segundo ponto, a pessoa ou a empresa, a autogestão, estar disponível, aberto para mudanças. Porque quando você percebe a necessidade de se reinventar, né, de aprender, ou melhor dizendo, desaprender, reaprender para aprender novamente, isso não é fácil. Então, a pessoa tem que estar aberto, no caso eu digo a pessoa, a autogestão, que tem que ser de cima para baixo, aberto a mudanças, né, ao querer experimentar o novo, a ter essa capacidade, a estrutura de inovar os processos, a questão do recrutamento e seleção, das avaliações. Então, isso requer tempo. Eu acho que também, muitas das vezes, as pessoas acham assim, não, time que está ganhando, não vou mexer não, eu vou continuar na planilha mesmo, vou implantar um RH não, que isso vai dar trabalho. Então, acho que também é uma questão de mudança de mindset, de querer ser mais competitivo e ter também uma visão humanizada. Sônia? Ou eu falo? Legal, Rita. Mas vocês estão me ouvindo ou não? Sim. Vocês estão me ouvindo? Pessoas?
Estão ouvindo? Está meio ruim para mim aqui a minha conexão. Eu vou fazer um comentário, Rita, que você falou. Eu até um tempo atrás também achava que a gente só conseguiria fazer isso quando a alta direção aceitasse. Eu acho que é muito mais fácil quando a gente vende nosso projeto da GP para a direção, né, para o empresário, vamos dizer assim, mas eu vou usar a fala da Noemi. Se o Giovanni está aí, ele sabe quem é a Noemi, que é uma pessoa assim que eu tenho uma paixão também, assim como eu tenho por todo mundo. Eu falo que eu sou a pessoa mais apaixonada desse mundo. A Noemi, ela traz uma fala que é assim incrível, de que nós também, RH, a gente pode construir meio que nem mineirinho, aí a gente tem um mineirinho aí, devagar. Só que aí a gente também tem que se apoderar dessa questão de saber como usar esses indicadores ou como levar, porque toda vez que eu chego para um empresário e falo, nós vamos ter que investir para virar um RH 4.0. Investir, gente, empresário já fica assim, em pessoas. Então, a gente tem que mostrar o que isso vai agregar. Então, a gente também tem que se posicionar, estudar, entender o mercado que a gente está dentro da empresa e mostrar que esse investimento vai trazer um retorno. E traz, gente. Eu garanto para vocês que investir em pessoas é a melhor questão para o empresário crescer. Ele pode não ver, mas a gente também, enquanto RH, fala agora a gente, porque eu também já estive nesse papel, a gente sempre vai pedir investimento e não fala, olha, esse investimento é para isso e você vai chegar nisso. E tem que ter essa firmeza. E existe gente para ajudar vocês. Tem aqui a gente da GP, tem vários consultores, ou mesmo a gente trabalhando dentro dessa vibe do RH 4.0, de mostrar que esse investimento, gente, vai trazer um retorno. Mas a gente também tem que se posicionar melhor. Porque se a gente pensar só quando o empresário procurar, a gente vai ficar esperando até quando? Eu queria complementar. Tanto é que no dia 9... Pode falar. Não, desculpa. No dia 9... No dia 9, inclusive, eu vou falar sobre a RH 4.0 para um consultor de empresa que só trabalha com empresários. Então, pode participar, pessoal do RH também, mas eu vou contar para os empresários sobre isso. O que você vai ganhar se você investir com a GP, o RH 4.0, aonde esse investimento vai te levar, né? Claro que a gente está assinando o nosso nome lá, e é por isso mesmo, eu tenho certeza do que a gente fala. A Ana está aqui também, né? O Giovanni não trabalha no RH ainda, mas ele sabe o quanto eu estudo, né, Giovanni? Quer falar, Ana? Depois eu vou dar a voz para o Giovanni, que eu acho que ele quer falar também. Fale. Quero sim. Rita, eu queria compartilhar com você duas ideias, mas eu vou dividir essas ideias em dois públicos diferentes. O primeiro é pensando na sua recolocação, que você está disponível, né, para o mercado de trabalho. Então, pensa comigo. Você é uma profissional de RH que está aberta a esse novo RH, mas que usa a tecnologia como mola propulsora para resultados. Se você vende isso na sua entrevista, você passa a ser um profissional diferenciado. Então, por mais que você me diga agora, eu não fiz a formação ainda, e agora eu entendo por quê, porque estando sem trabalho, tudo custa, né? Precisa pensar tudo direitinho. Mas você está aqui, você está aproveitando essa formação, você conhece a Sônia, agora você me conhece, eu sou resulter também, sou formada pela concepção ideológica, não vamos nem falar da ferramenta, que isso você também já tem, né? Então, quando você vende isso numa entrevista, eu sou uma profissional de RH que vai levar a sua empresa para o mundo da tecnologia, porque eu tenho acesso a essa informação, tudo muda de figura. Então, enquanto profissional, você acaba se destacando com essa experiência, com a maturidade que você já tem, com essa vivência que você já teve e essa abertura para o novo. E a segunda ótica que eu queria compartilhar contigo é justamente quando você voltar para o mercado de trabalho, e isso vai acontecer logo, eu tenho certeza disso. Você não está assistindo novela, você não está jogando seu tempo fora, você está aqui aprendendo. Então, você já é uma profissional diferente. Quando você for para a empresa e você trouxer essa ideia de resultado, não de investimento, é a linguagem do empresário. É assim que eu vendo o meu trabalho.
o meu trabalho, eu não chego lá falando, olha, custa tanto. Essa é a última coisa que eu vou falar. Olha, eu te trago isso, eu te trago aquilo, eu te trago... Então, no caso aqui do produto, que é o RH 4.0, eu te trago atualização, eu te trago velocidade, eu te trago um investimento que é menor do que você investiria no salário de um analista. Eu te trago formação, porque eu vou ensinar seu profissional a trabalhar com a minha ferramenta. E eu te trago acompanhamento. Aí, meu bem, você vai encher a boca desse empresário de água e ele vai falar assim, eu preciso dessa ferramenta, eu preciso dessa mulher, eu preciso dessa Rita, porque ela vai resolver todos os meus problemas. Aí, meu bem, ninguém te segura. Eu quero que você me conte depois, se conecta comigo no LinkedIn para você me contar essa história depois. Legal. Muito boa, Ana, sua colocação. Foi realmente muito, muito esclarecedora. Que bom, que bom. Legal. Giovanni, você quer falar alguma coisa? Você apareceu agora há pouco aí, Giovanni? Boa noite para vocês. De novo, desculpa, caiu minha conexão, daí eu acabei voltando aqui. Na verdade, assim, só para complementar o que a Rita, o que a Ana falou, eu estou passando nesse momento uma transição de carreira também para o RH e trabalhei nos últimos 4 anos na área de relacionamento com o cliente, no suporte, dava suporte global para as empresas fora do país e eu descobri meu propósito na BRH e eu acredito que hoje, na minha percepção, o RH ele tem que deixar de ser operacional para ter uma visão mais estratégica, saber... Porque a percepção que eu tenho quando eu converso com profissionais de RH é que ele é visto de uma forma muito rotulada, como departamento pessoal ainda, né? Então, ele precisa realmente buscar essas ferramentas, buscar conhecimento para que ele possa oferecer soluções para os empresários. E a partir desse, quando ele busca esse conhecimento, eu acredito que ele consegue ali e tem esse conteúdo, tem essa visão e traz para o negócio, ele consegue de uma forma diferenciada, seu diferencial para as empresas que ele vai trabalhar. E também tem essa questão do propósito, né? A questão da cultura da empresa. Você vai trabalhar como profissional de RH, mas assim, quais são os seus valores? Eu acho que está pesando cada vez mais. Principalmente, eu sou da geração Y, conhecida talvez como geração mimimi, mas eu discordo desse ponto de vista porque é verdade. Para mim, hoje, eu quero estar numa empresa onde tem um propósito, entendeu? Com relação à responsabilidade social, sustentabilidade, diversidade e inclusão. Qual é o meu legado? O que eu vou fazer? Então, é muito mais do que você ir lá simplesmente bater o cartão, mas é realmente você, junto com a empresa, somar, agregar o valor, os seus valores têm que estar coerentes com os valores da organização. Então, é a minha percepção que estou aqui do outro lado e espero estar junto com vocês também aí, junto com, falando em breves, na prática, sobre o mundo do RH. Obrigada. Viu como eu sou apaixonada por esse menino? Por isso que sou apaixonada por ele. Ele é incrível também, né? Eu acho assim, quanto mais a gente pensar nessa questão, né, que o RH é estratégico, e esse estratégico, gente, a gente não tem que pensar a gente pensa assim, em grandes projetos. Sim, mas eu estou numa empresa pequena, eu posso fazer um projeto simples, mas que tenha valor para a empresa, né? E começar dessa forma, né? E aí, sabe o que aconteceu, Giovanni? Esse treinamento que a gente faz da formação de consultores, muitas pessoas vieram me pedir que eles não querem ser consultores, mas querem aprender o RH 4.0 com a GP. E nem está lançando ainda no mercado. No final de setembro, nós vamos ter um curso só para profissionais de RH, para aprender passo a passo do RH 4.0, sem ter a formação para ser consultor. Porque muitos profissionais ainda se perguntam, que coisa que é essa desse RH 4.0? Para onde que eu vou? E tá, existe algum curso para você ser um profissional RH 4.0? Então, e a gente não vai deixar de ter essa linha, que você me conhece muito bem, de que sim, eu vou utilizar ferramentas, mas eu vou usar muito mais que propósito que essa empresa pode crescer. Porque eu não acho, eu acho assim que é impossível, por mais simples que a empresa seja, pequena, se a pessoa não quer ter um legado. A gente fala de marca empregadora, né? Mesmo uma empresa pequena, gente, se eu tenho um colaborador que passou pelas 4 fases e ele saiu lá na última fase, que é o desligamento, e eu saio falando bem daquela empresa, ou que eu fui bem tratado,
eu vou atrair melhor as pessoas. Então, a gente tem que mostrar isso para o pequeno empresário, que ele não quer. Ninguém fala, vou abrir uma empresa para ser uma empresa que não é benquista no mercado. Alguém vai falar isso? Não vai. E se a pessoa fala, ela está fadada a morrer mesmo. Então, não é o RH que vai mudar a vida dessa empresa. Então, eu acredito que as pequenas e médias empresas precisam, sim, olhar para esse mundo onde tenha propósito e que o colaborador passe por lá, seja 1 ano, 2, 3, 4, 15 anos, mas que tenha um legado nesse sentido. E essas ferramentas nos ajudam a fazer isso, tá? A Kelly escreveu aqui, ó. Nós temos que falar a linguagem dos empresários para conseguirmos emplacar nossos projetos. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, foi a Ana que falou, e a Kelly que respondeu, a Ana respondeu para a Kelly. Mas, ao mesmo tempo, Ana, Kelly, Gabriele, Rita, o que eu vejo, né? Vocês já se colocaram no lugar do empresário, gente? Principalmente o pequeno e o médio? Eles não sabem o que é gestão de pessoas. Então, nós vamos ensinar para eles qual é a importância da gestão de pessoas. Até então, eles têm um RH porque tem que ter um RH, porque tem que ter o DP. Então, olha a quebra de paradigma para pequenas e médias empresas, que eles também nunca estudaram gestão de pessoas. Eu conheço, assim, 3 empresários que, quando foram montar a empresa deles, pensaram na gestão de pessoas no mesmo momento da estratégia do negócio em si. Então, o empresário também ele não sabe qual é o valor da gestão de pessoas para o negócio deles. Então, assim, a gente tem que ensinar um pouquinho para eles, até na nossa ferramenta, quando a gente trabalha as questões de propósito, a gente indica vídeos para esse empresário ver, a gente indica livro para eles verem, TED para ver, porque ele já tem que cuidar do negócio dele, ele vai ter que pensar o que eu assisto, ou que livro que eu leio, ou o que eu faço para entender o que é essa gestão de pessoas. E, às vezes, a gente também não chega querendo contar para ele o quanto isso vai ser rico. E eu tenho experiências lindas na GP. Vou contar essa, Ana, já contei lá, mas a Ana, coitada, vai ouvir 10 vezes a mesma história. A gente tem um cliente na GP que ele entrou na plataforma porque achou legal, mas ele não entendia nada de gente. Ele é dono de uma rede de postos no interior. O cara ficou tão encantado que ele quis pilotar a plataforma. Ele quase saiu do ramo de postos e foi ser gestão de pessoas, quase igual o Giovanni. E ele ficou tão encantado que tudo que ele fazia na empresa, que é uma implantação do começo ao fim, com atividades, com dinâmicas, dando a devolutiva da pesquisa de clima, que ele pegou e deixou o celular ligado lá para a gente ficar vendo a distância que estava acontecendo. Então, olha a diferença. Ele não tinha essa visão. E a gente acha que ele sabe. Quem sabe de gestão de pessoas somos nós, ou estamos aprendendo. E ele não sabe nada, nada. Então, se a gente chega lá sem falar com números, sem falar o que ele pode melhorar, ou também convidando para ele dançar, porque a gente só vai lá, mostra a música para ele, ele não vem dançar com a gente. Eu sei que não é todos que querem, mas quando a gente consegue fazer essa passagem, é muito melhor, é muito mais rico. Certo? Queria complementar uma coisa com o pessoal que está aqui também, que é muito a minha visão e a minha realidade, né? Quando a gente olha a solução, olha o RH 4.0 do ponto de vista de trabalho, não de emprego, isso também é um grande diferencial, que é a minha realidade, né? Eu vendo isso para as empresas, mas eu não trabalho nas empresas onde eu presto essa consultoria. Então, pensar no produto como uma possibilidade de carreira sustentada também é muito importante, muito viável, porque a gente está vendo a mudança do RH. Na minha formação, nós falamos sobre isso. As áreas de RH elas estão mudando para parceiros do negócio. E a nossa missão também é instruir todos os profissionais para ser um pouco de RH da empresa no ponto de vista de cuidar do outro, de cuidar do patrimônio, de cuidar da empresa, de cuidar do negócio, né? Então, ter esse olhar também a médio prazo para essa experiência que a Sônia compartilhou conosco e fazer disso uma carreira, eu acho realmente muito interessante, porque é isso que eu fiz, né? Eu já tinha isso, eu só implementei a ferramenta. Mas se lá atrás, muito lá atrás, eu trabalho com isso há 16 anos, se há 15 anos alguém chegasse para mim e falasse, olha, tem aqui um produto que você vai ter a qualificação técnica para você operar e você poder fazer isso no seu cliente, pelo amor de Deus, eu não tinha ralado tanto que eu ralei para chegar até aqui,
Então, tudo isso é algo que veio facilitar. Na nossa turma, nós tínhamos pessoas que não eram de RH, né, Sônia? E aí a Sônia compartilhou que cada turma é uma realidade diferente, né? E pode ser útil para todo mundo. Legal. Bom, estamos chegando ao fim. Queria ouvir se vocês querem falar alguma coisa, a câmera, falar como é que foi. Depois eu vou agradecer cada um que está aqui. Passou rápido, hein? 1 hora, foi voando. E a gente está aí nas nossas redes sociais. Ana, quer deixar seus endereços aí, escrever aí do lado? Eu não sei se todo mundo tem você aí. Deixa Coisa que faz, sim. digita aí seu Insta. Eu não sei se todo mundo tem também, mas lá no Insta é fácil de No Insta achar. tá super Deixa fácil. lá. E também, se vocês quiserem compartilhar também a rede de vocês. Tá. E alguém quer falar? Ninguém quer falar nada? Não gostaram, Ana, da gente. Então escreve se gostaram, pelo menos aqui, Ana, da gente. Ninguém quer falar nada, todo mundo está em silêncio. Eu quero agradecer, né, a Kelly, Pensar Fora da Caixa, a Angélica falou que foi ótimo. Eu quero agradecer todo mundo aí, o Kleber, que legal, alguém que está estudando, né, ainda, e vem querer saber se é RH 4.0. O Kleber não falou muito, mas até queria saber se dentro da formação dele estava falando sobre isso. Rita, já é minha parceira aqui de trabalho, obrigada. Angélica também, pena que eu não ouvi sua voz, Angélica, queria ouvir sua voz, mas tudo bem, Angélica. A Gabriele, Giovanni também, que eu já conheço bastante, a Kelly, a Larissa. Acompanha a gente aí que vai ter mais coisas aí aparecendo. A gente vai lançar esse curso também de RH 4.0. Divulguem aí para as pessoas. Acho que o Kleber é legal, é um valor bem acessível. Kleber, conta aí para os seus colegas de classe que vocês vão poder fazer também. E vir entender um pouquinho mais sobre essa questão aí do RH 4.0 com a gente, tá? Eu agradeço muito, Ana. Agora é só deixar seu recado final. Pessoal, é um prazer para mim. Estou aqui. Estão me ouvindo? Tá. Tô. É um prazer para mim receber um convite da Sônia para bater esse papo com vocês e entender, através do convite dela, que a minha experiência, a minha trajetória pode ser útil para vocês. Eu não sou originalmente da área de RH, minha história começou na publicidade, no marketing. Eu também atendia clientes, como o Giovanni faz, e a gente continua atendendo clientes, Giovanni. A gente continua disponibilizando o que a gente tem de melhor para as pessoas. Eu deixei aí do lado, na caixa de diálogo, todas as minhas redes sociais. Eu sou muito ativa nas redes, então, se vocês quiserem me mandar mensagem, me acompanhar, tem muito material lá também. E também sou uma resulter, então, se vocês quiserem trocar alguma experiência escondida da Sônia, sobre como que é usar a plataforma no dia a dia, a gente não conta para ela, tá? Vocês podem me perguntar, a gente não conta, não. Eu sou transparente de tudo. Eu também. Gente, gratidão, não adianta, pessoal. eu não consigo ser aquela pessoa que guarda ouro. Eu falo que a gente tem que mostrar o que a gente tem de melhor, né? Não é guardar, tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa, estamos aqui. Pessoal muito tímido dessa turma, viu? Tímido. Já falaram, a Rita falou obrigado. Gabriele, gostaria de saber se é possível obter o certificado desse evento. Sim, posso te dar sim. Entre em contato comigo, Gabriele. Pode ser no meu LinkedIn, Sônia Padilha RH. Deixa eu ver o que mais. A Rita, a Angélica. Pode vir falar com a gente, Angélica, tá bom? Eu vou colocar aqui, é Sônia Padilha RH. Eu vou deixar meu telefone, gente. Não tem esse negócio de ficar escondendo o telefone também, não. Vou colocar aqui, 9... Eu não tenho isso de não poder falar. Eu tenho uma consultora minha, vou contar só isso agora, que eu falo demais, né? 993-3686. Tá certo. Acho que tá certo. Falta um aqui. Espera um pouquinho. Que ela mandou uma mensagem no meu LinkedIn, aí eu mandei no LinkedIn não, acho que foi no Instagram, daí eu mandei meu telefone, falei assim, nossa, mas você fala comigo no WhatsApp? Falei, claro. Daí ela ficou tão minha amiga, né? E já tá fazendo, já fez a formação, que é a Jussara, que é uma resulter também. Tá bom? A Rita também, né, Rita? Foi rápido a gente fazer conexão, né? Com certeza. Obrigada, viu, gente? Conexão é sempre bem-vinda.
principalmente quando é positivo. Obrigada, Com Ana. certeza. Obrigada, Sônia. Conteúdo muito proveitoso. Gratidão. Que Deus abençoe vocês. Obrigada, gente. Tchau, 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 Giovanni. Obrigada, viu, Beijo. gente? Ótima noite. Beijo.